Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre o mecanismo de ação da insulina e para isso precisamos definir os nossos objetivos, que seriam compreender o eixo de regulação da insulina e posteriormente compreender os mecanismos de ação do hormônio nos diferentes tipos de tecidos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou segmentar a nossa aula em dois blocos. Primeiro eu vou falar sobre o eixo de regulação e ação da insulina no músculo estriado-esquelético e na célula adiposa, e depois eu vou falar da ação da insulina no hepatócito. No estado alimentado, no período pós-prandial, é normal que ocorra um aumento da glicemia, é normal que você alcance um estado hiperglicêmico. Isso define um forte estímulo às células beta do pâncreas e elas respondem produzindo um hormônio chamado de insulina. Se a insulina é produzida pelo aumento do nível glicêmico, naturalmente o que ela vai fazer é reduzir a glicemia para valores que nós julgamos serem normais. Lembra que o sistema endócrino, ele sempre busca a homeostase, ele sempre busca o equilíbrio interno. Então eu saio da hiperglicemia para normoglicemia e aí então ocorre um feedback negativo, uma retroalimentação, um controle pela resposta que consiste em inibir a produção do hormônio. É isso que impede que a gente saia da hiperglicemia para hipoglicemia. O músculo estriado-esquelético e os adipócitos, as fibras musculares estriadas esqueléticas e os adipócitos, têm receptores localizados na superfície da sua membrana que interagem diretamente com a insulina. Quando a insulina interage com esse receptor, a gente dispara uma via de sinalização que aumenta a expressão de uma proteína chamada de GLUT4. GLUT é uma abreviação para duas palavras, glucose transporters, que seriam os transportadores de glicose. Existem diferentes formas, por isso a gente numera elas. O GLUT4, ao ser expresso, ele é depositado na superfície da membrana, ele é um carreador da glicose. E aí, com um carreador de glicose depositado em sua superfície, é possível então aumentar a captação. E aí a gente começa a observar a glicose transitando do meio extracelular para o meio intracelular. Então, não é problema algum a gente afirmar que a insulina altera a permeabilidade das membranas à glicose, especialmente no músculo estriado-esquelético, especialmente nas células adiposas. Bem, quando essas células estiverem saturadas de glicose, a relação do ATP em função do AMP aumenta. O saldo energético se torna muito favorável, a ponto da gente investir na formação das reservas. Então, assim que a glicose entra na célula, a gente define um forte estímulo à glicólise, primeira etapa da respiração celular aeróbica. E aí, com o aumento do saldo energético no músculo estriado-esquelético, a gente aumenta a síntese do glicogênio hepático. Então, a gente tem um forte estímulo à glicogenogênese, via bioquímica relacionada com a formação do glicogênio. A questão é que os estoques de glicogênio eles são muito limitados. Um homem que tem 80 quilos tem aproximadamente 500 gramas de glicogênio estocados no corpo inteiro. E isso está relacionado ao fato de ser uma molécula muito hidratada, ela retém muita água. Então, processos de evolução bioquímica acabaram encaminhando a formação de reservas lipídicas em maior aumento. Então, a insulina ela também vai promover a síntese de ácidos graxos a partir desse excedente de carboidratos. Esses ácidos graxos vão se complexar ao glicerol para a gente viabilizar a formação do triglicerídeo. Ao contrário do glicogênio, os triglicerídeos eles se depositam tanto na célula muscular quanto na célula adiposa, garantindo então um ganho absurdamente de volume, um aumento das reservas energéticas. A insulina também promove um estímulo fortíssimo à síntese proteica, até porque a gente sabe que a insulina altera a permeabilidade a alguns aminoácidos, e aí com o aumento da captação de aminoácidos nessa fibra muscular, a gente tem um forte estímulo à síntese proteica. Daí a ideia da gente suplementar com maltodestrina, que é a forma destrógena da glicose, para que a gente consiga ter um pico hiperglicêmico, um pico hiperinsulinêmico, aumento da permeabilidade das membranas à glicose e aminoácidos, e aí a gente tem forte estímulo à síntese proteica. No geral, os fisiculturistas utilizam esse suplemento alimentar como pré-treino para melhorar o status energético, melhorar essa captação de glicose e de aminoácidos para a síntese proteica. Pois bem, esse seria um mecanismo de ação específico na fibra muscular e no adipócito. No tecido hepático, no hepatócito, na célula do fígado é um pouco diferente, porque a célula hepática ela já apresenta uma forma de transportador para a glicose, que é o GLUT2. E aí o mecanismo de ação da insulina vai ser um pouco diferente. Quando a insulina interagir com o seu receptor, ela dispara também uma via de sinalização
Só que agora o resultado passa a ser o aumento da expressão de enzimas que atuam em diferentes vias biosintéticas. Dentre elas, a glicogênio sintase. O nome é sugestivo, glicogênio sintase é a enzima que promove a síntese do glicogênio. Significa dizer que essa célula hepática ela tem uma grande capacidade de captar glicose e agora ela teve um aumento na expressão de enzimas que atuam em vias biosintéticas. E aí, mais uma vez, a gente consegue viabilizar uma grande quantidade de reservas. Essa glicose vai ser utilizada na via glicolítica, vai aumentar a relação do ATP em função do AMP. Com um saldo energético favorável, a gente estimula a síntese de glicogênio, a gente estimula a síntese de ácidos graxos que se complexam ao glicerol para formar triglicerídeos e a gente estimula fortemente a síntese proteica. E aí a gente consegue compreender alguns processos interessantes, né? Lembra que o fígado ele recebe sangue proveniente dos capilares intestinais pelo sistema venoso porto-hepático. Então, logo após a absorção, você tem o fígado recolhendo excedentes nutricionais e aí, pós-secreção de insulina, você tem um forte estímulo à formação dessas reservas. Um outro detalhe interessante que a gente também pode fazer uma associação é a esteatose hepática, o fígado gorduroso, com uma dieta hiperglicêmica. O que faz você ter depósito de gordura no fígado não é o consumo de gordura na dieta, e sim o consumo excessivo de carboidratos. Dietas com alto índice glicêmico acabam propondo essa formação de reservas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Façam um bom proveito. Um beijo, gente!